pouquinho da carta que Lula e a equipe de Lula-Alckmin lançou hoje, né, há 3 dias da eleição, um documento que promete combinar responsabilidade fiscal, social, caso o petista seja eleito. A carta diz que, vou abrir aspas aqui para um trecho, a política fiscal responsável deve seguir regras claras e realistas, com compromissos plurianuais compatíveis com o enfrentamento da emergência social que vivemos e com a necessidade de reativar o investimento público e privado para arrancar o país da estagnação. Fecha aspas. Outro trecho, temos consciência da nossa responsabilidade. Carla, a cobrança é grande em relação à equipe econômica, não é, do ex-presidente Lula, no caso de uma eventual conquista, uma eventual vitória, e o mercado me parece cobrar mais de Lula do que de Bolsonaro, né? Nesse sentido, por talvez estar mais de acordo, né, com Bolsonaro, né? Torcer para Bolsonaro vencer, tem um mau humor aí em relação a Lula. Não sei o que você tem de apuração sobre isso, você que, é claro, entende muito melhor desse meio econômico do que eu. Então, Diego, não imagina. Mas assim, eu acho que o mercado ele muda, né, um pouco, mas ele já precificou o Lula há um tempo atrás, tem as suas reclamações, tem essas cobranças, por exemplo, do precisamos saber quem é o ministro da Economia ou da Fazenda, né? Porque antigamente tem essa coisa do planejamento, se separam, não o número de ministérios, porque a gente lembra que o Bolsonaro fez um super ministério para Guedes, colocou várias pastas juntas. Bolsonaro já disse que, se for reeleito, vai separar pelo menos o Ministério da Indústria e do Comércio, enfim, tem essa cobrança, mas o Lula tem um argumento que precisa ser respeitado. Ele não ganhou a eleição, ele tem uma equipe enorme de economistas em torno dele, ele faz acenos aí dizendo, acho que ele fez na semana passada um aceno importante, dizendo que não vai ser um governo do PT, mas dessa frente ampla. A figura que despontou aí na reta final, né, nessa figura mais econômica, foi o Henrique Meirelles, que já fez parte de governos petistas, que foi ministro da Fazenda no governo Michel Temer e que o mercado conhece muito bem. Até incomodou aí um pouco esse protagonismo do Meirelles a pontos do Guedes, enfim, ser deselegante aí com o ex-ministro, né, falando do jeito que ele fala, enfim, reclamando da forma do teto de gastos. Tem essa batalha aí entre os economistas. Agora, se a gente cobra de Lula, né, se o mercado cobra de Lula mais clareza e transparência no ministro ou nas propostas, há também uma ausência dessa cobrança do lado de Bolsonaro, porque o que o ministro Paulo Guedes fez ao longo da campanha foi negar algumas propostas, agora principalmente nessa reta final, o papel de Guedes foi negar propostas que dentro do Ministério da Economia estão sendo estudadas, estavam ali né, estão ali entre os técnicos e tudo mais, que é essa questão da mudança do salário mínimo, mudança do imposto de renda, enfim, tudo mais, que são propostas estudadas pela área técnica, e o que o Guedes fez nessa reta final foi apenas ficar desmentindo, dizendo que não iria fazer essas mudanças. Então, assim, há também uma incógnita em relação à parte econômica do que será ou seria o eventual segundo mandato do Bolsonaro. E o mercado sabe disso, e o mercado, a gente costuma dizer, né? O mercado pensa em si, então, quando precificam as coisas, vão analisando as coisas, no final não estão muito preocupados com os rumos sociais, da educação, enfim, eles estão preocupados com o dinheiro deles aí é assim que eles funcionam, eles são bem pragmáticos, né? Eu acho que não tem muita torcida nesse caso, né? Eu acho que eles olham as coisas do ponto de vista estritamente profissional e visando o que é o mercado financeiro, que é lucro, dinheiro, dividendos, etc.